Se você pudesse nos contar um pouco sobre seus pensamentos a respeito da relação entre o presidente dos Estados Unidos e todo o aparato do chamado Deep State. Certo. Eu já falei com você sobre a base dele. Oitafa Fontenuini. Certo. A hegemonia financeira está se tornando cada vez mais importante. A posição física dos Estados Unidos está literalmente à beira do abismo, e a situação da dívida está realmente muito próxima de se tornar um problema. E ele contribuiu para isso. Existe uma grande bolha no mercado, essa bolha tecnológica, essa bolha da IA, que está extremamente supervalorizada. E agora há sinais fortes de que pode estar próxima de algum tipo de deflação. Então, isso também é uma preocupação de todos esses fatores separados que você mencionou. Acho que ele ainda tem um pouco mais de margem, porque, como disse antes, o establishment está um pouco dividido quanto a isso. Por um lado, há os falcões em relação à China, e esses acreditam fortemente. Ficaram chocados com a rapidez com que a China está crescendo economicamente e em termos de capacidade tecnológica. E eles veem que isso vem aumentando, mas também acreditam que está prestes a se tornar exponencial, decolar de vez. E nesse ponto, não haverá muito que os Estados Unidos possam fazer a respeito. Terá perdido sua primazia, terá perdido sua, digamos, vantagem. E, portanto, eles querem, estão dizendo isso com bastante urgência, olha, não temos os meios, não temos o equipamento militar, não há estoque de armas militares para realmente fazer mais de uma coisa, sabe? Para focar em mais de um conflito. E veja, na Ucrânia, vocês já perderam a guerra. Então, claro, Kellogg vai aparecer na televisão e Jack Kenney e dizer, não, a Rússia está fraca, está perdendo. Mas sabe, muitos deles não acreditam nisso. Eles podem ver que a Rússia está vencendo e que eles perderam a guerra. Então eles estão dizendo, vamos lá, sabe, precisamos sair da Ucrânia, encontrar uma solução, sair disso. Agora, eu não sei se esse é o fator, quer dizer, eu simplesmente não sei, porque não sei o que e quem diz isso para o Trump, mas sem dúvida, há pessoas lá que provavelmente estão dizendo isso para ele. E eles também estão dizendo, sabe, você precisa focar em desestabilizar financeiramente os BRICS. Você tem tudo isso. Isso é importante de fazer, tentar destruir isso, porque a estrutura financeira, quer dizer, estamos em um mundo estranho, onde as tarifas de choque e pavor tendem a, quer dizer, tiveram um efeito contrário. Não funcionou. Não está funcionando para ele. Quero dizer, ele pode dizer que haverá mais, sabe? Tarifas chegando, mais dinheiro vindo das tarifas. A realidade é que só uma parte desse dinheiro será realmente nova. Muito disso, na verdade, será os americanos tendo que pagar os novos preços mais altos pelos produtos que estão sujeitos às tarifas. Então isso não está funcionando. E nós já vimos isso. Quero dizer, você está na Índia, então vê especialmente como isso teve uma reação negativa. Além disso, o impacto no rendimento dos títulos é importante. O mercado de títulos é particularmente delicado. Sim, o mercado de títulos é altamente delicado porque tem havido menos disposição para comprar títulos do Tesouro. Então eles desenvolveram essa forma artificial de impulsionar o Tesouro para tentar viabilizar uma redução das taxas de juros. Essas são as stablecoins, as meme coins, o Ether, até mesmo a moeda dos BRICS, todas essas coisas. A stablecoin em particular tem sido, sabe, melhor do que as outras. As pessoas têm ficado muito animadas com ela, porque veja, todas essas pessoas estão recebendo uma moeda digital que lhes dá liberdade. E ao mesmo tempo, com uma moeda digital, antes elas precisavam comprar títulos do governo. Nu remanes daflando, mas tipo troth. Absorb however in teeny jowsed it at that's.
Esses são mais ativos financeiros do que moedas digitais. Na verdade, o termo moeda digital é um pouco enganoso, porque as pessoas pensam que isso é uma alternativa à moeda nas trocas. Mas o que estamos vendo é que esses ativos estão se tornando enormes ativos financeiros, o que também está aumentando a importância do dólar, na medida em que eles precisam dele, elevando a importância do dólar, porque todos esses ativos acabam sendo atrelados novamente ao sistema do dólar. Bem, isso tem duas outras ramificações. Uma é, quero dizer, você sabe, isso é uma emissão não regulamentada de dinheiro, chame como quiser. Mas mesmo que seja dinheiro tokenizado, está criando e trazendo dinheiro para os Estados Unidos, o que provavelmente vai aumentar a inflação a longo prazo. Já vimos isso. Mas o outro ponto que eu destacaria é que claramente dá para ver com esses tokens e essas stablecoins que, na verdade, eles são uma espécie de esquema de pirâmide, porque as pessoas entram e colocam dólares reais para cada token, e quem os administra pega esse dinheiro e fica com os juros ao comprar títulos do tesouro. Mas o que acontece se houver um colapso do mercado ou algo assim? E as pessoas começam a ficar assustadas e dizem, podemos ter nossos dólares de volta? Isso é o que normalmente acontece. Você sabe, um esquema Ponzi. De repente, todo mundo pergunta, bem, temos certeza de que isso é realmente seguro? Isso é realmente seguro? E então, de repente, há um enorme resgate desses tokens por dinheiro. Aí eles precisam ir ao mercado de dívida, e começar a vender títulos e treasuries. Então a liquidez desaparece e você tem uma grande crise financeira nas mãos. Então quero dizer, essa é a outra dimensão. Não é exatamente o mesmo tipo de dimensão de que falamos antes, mas é uma questão muito premente e muito urgente. Porque para Trump, a situação econômica, eu acho, é sua primeira prioridade acima, você sabe, da política externa. Talvez igual apenas à Ásia. Então, é sobre a fragilidade do sistema financeiro que você estava falando. Estou dizendo que todo o sistema financeiro, toda a estrutura financeirizada dos Estados Unidos é altamente instável. E assim, com a financiarização, houve uma erosão constante da economia real na América. E ela se tornou uma economia financeirizada. Agora isso se tornou um elemento predominante. E é como uma espécie de pirâmide invertida, uma pirâmide de cabeça para baixo, apoiada em uma base minúscula de valor real. Você sabe, seja ouro, petróleo ou qualquer outra commodity, há muito pouco para sustentar isso. Então, quando chegar o momento em que todos quiserem sair dessa grande pirâmide, haverá apenas uma base minúscula para finalmente sustentar o valor do que as pessoas presumem ser seus ativos. Então essas coisas todas, eu sei que passei um tempo falando sobre isso, mas elas tendem a ser ignoradas quando, sabe, os estrategistas olham para a situação e pensam, agora o Trump mudou de opinião, mas será que ele realmente mudou? Talvez seja tudo um truque que ele está fazendo com a Rússia. Na verdade, é algo muito mais complicado. Eu vejo esses comentários dizendo, ele está tentando enganar Putin e outros de forma inteligente. Mas sabe, o Trump pode mudar de ideia amanhã e fazer outra coisa. Claro, ele é imprevisível. Mas o que estou dizendo é que acho que uma coisa realmente importante para ele é como eu me livro de algumas dessas pressões que estão sobre mim. Porque isso está deixando ele maluco. Ele está muito, muito frustrado com todas essas pressões. Então eu acho que ele está tentando fazer isso. E de certa forma, quero dizer, ele pode apresentar isso dizendo, bem, veja, Putin força os europeus a aceitarem a realidade. O que há de errado nisso? E isso nos permite, então, de certa forma, limpar o terreno para a China e dizer isso ao Deep State. Claro, os russófobos mais radicais nunca vão mudar. Eles vão continuar dizendo que a única coisa que precisamos é a derrota da Rússia. Porque você sabe, especialmente os europeus investiram tanto na Ucrânia,
que para eles, ver uma derrota, como eles colocariam, da Ucrânia é tão intolerável porque isso derrubaria todo o projeto. A casa cairia junto, simplesmente desabaria tudo. Então eles simplesmente não conseguem imaginar isso. Bem, acho que concordo parcialmente com o Alastair. Ou seja, a reunião em Anchorage foi em parte performática. Foi um esforço para mudar o foco. Foi uma tentativa de desviar a atenção do fracasso fundamental de Trump em cumprir o que prometeu aos seus apoiadores. Na verdade, em muitos aspectos, ele fez o oposto do que prometeu, não só na política externa, mas também em outras questões. E claro, ele deve estar ciente de que, apesar de sua adesão à escola de economia de Peter Navarro, que pelo que posso perceber, tem apenas um membro além do presidente Trump, ou seja, o próprio Peter Navarro, acho que ele deve estar ciente de que estamos prestes a enfrentar um aumento da inflação devido às tarifas que finalmente estão entrando em vigor. Os efeitos foram mascarados. E observo também que o presidente do Federal Reserve, Powell, em Jackson Hole, Wyoming, em uma reunião com banqueiros centrais ontem, sexta-feira, descreveu sua posição sobre a alteração das taxas de juros como de mente aberta. Mas ele observou que justificou sua incapacidade de dizer se iria baixar ou aumentar as taxas de juros, afirmando que os Estados Unidos agora têm um mercado de trabalho em contração. Ou seja, o número de pessoas empregadas está diminuindo. Muitos deles desistiram, então saíram do mercado de trabalho. Isso mantém a taxa nominal de desemprego baixa. Mas isso é característico de uma recessão. É uma desaceleração do crescimento ou a reversão do crescimento na economia. E ele disse que, claro, isso compensa a inflação. Então, por um lado, temos a inflação, por outro lado, temos o crescimento econômico em declínio. Essa é a definição clássica de estagflação, o que não é algo bom. Não é algo bom. Então, acho que o presidente Trump enfrenta múltiplas dificuldades. E a resposta característica dele a essas situações, como eu disse, é fazer algo, colocar tropas nas ruas de Washington, D.C., ir até Anchorage e receber o presidente Putin e assim por diante. Mas há mais do que isso, ele tem ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Você, eu e outros podemos considerar isso uma esperança vã, mas aparentemente ele leva essa possibilidade a sério. Ele até já chamou isso de bode norueguês. Quero dizer, Obama bombardeou o Afeganistão e destruiu a Líbia. E ainda assim ganhou o Nobel. Então, nunca se sabe. Exatamente. O Prêmio Nobel da Paz foi bastante desvalorizado ao ser concedido ao presidente Obama, que era um sujeito muito decente, na minha opinião. Mas ele basicamente o recebeu por ser de raça mista e não por qualquer outro motivo. Para as pessoas na Noruega, ele parecia representar uma verdadeira mudança de paradigma na política americana. Talvez tenha representado mesmo. De qualquer forma, eles não conseguiam pensar em outra maneira de levá-lo a Oslo, então deram-lhe um prêmio para que ele viesse. Enfim, quero dizer que acho que os motivos de Trump são múltiplos. Ele realmente quer promover a paz na Ucrânia. Não acho que ele se importe muito com os ucranianos. E até ir a Anchorage, não acho que ele tivesse qualquer compreensão das questões em jogo na Europa. Ele foi e fez algo muito importante. Ele ouviu diretamente Vladimir Putin. E não só isso, ele cumprimentou Vladimir Putin como um igual. Quero dizer, não poderia haver um contraste mais evidente do que esse entre o cumprimento dele a Putin em Anchorage e sua atuação como diretor de escola diante de um grupo de alunos rebeldes, os 7 anões europeus, que vieram ao Salão Oval para serem repreendidos e enganados pelo grande mestre, o presidente Trump. Então, ele foi criticado por conferir igualdade ao presidente Putin. Eu acho que isso foi exatamente o que deveria ser feito. Isso abre a porta para a paz. Não cria um processo de paz. E está claro que há uma certa confusão saindo dessa reunião, como sempre acontece em encontros com Trump.
Como ele não se prepara, não tem um objetivo claro e fixo. O que aconteceu sempre é motivo de disputa. Ele conseguiu convencer Vladimir Putin a concordar em se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky, algo que o presidente Putin havia se recusado a fazer anteriormente. No entanto, é claro, o presidente Putin não irá a tal reunião, a menos que haja uma pauta definida por um trabalho cuidadoso nos níveis inferiores. As cúpulas geralmente servem para ratificar decisões que foram elaboradas nos níveis inferiores sob a orientação dos líderes. Elas não servem, você sabe, para negociações desde o início. E, no entanto, foi exatamente isso que o presidente Trump fez em Anchorage. Então, saímos disso. Ele também aparentemente entendeu mal a referência russa a garantias de segurança. A Rússia precisa de garantias de segurança. Na verdade, ela iniciou esta guerra porque não conseguiu garantias de segurança. Ela estava sendo constantemente ameaçada pelo aumento da presença da OTAN na Ucrânia e pela possível adesão da Ucrânia à OTAN. E eu acho que, na verdade, uma das coisas mais interessantes e reveladoras para mim é a discussão atual sobre garantias de segurança, que parece ser inteiramente militar e totalmente inaceitável para a Rússia. Ou seja, europeus afirmando que colocarão tropas em solo ucraniano, e o presidente Trump insinuando que poderia autorizar uma abordagem de zona de exclusão aérea na Ucrânia, patrulhando o espaço aéreo com aviões americanos. Nada disso tem qualquer chance de ser aceito pelos russos. É exatamente por isso que eles entraram em guerra. Eles não vão desistir do objetivo de eliminar a ameaça que percebem vinda da Ucrânia. O que me chama muito a atenção é que garantias de segurança não precisam ser necessariamente militares. Veja o exemplo do Tratado de Estado Austríaco de 1955. Nesse tratado, a Áustria, que havia sido ocupada pela União Soviética, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pela França, recebeu o status de Estado independente e neutro. O tratado em si não faz referência à neutralidade, mas aqueles que garantiram a independência e neutralidade da Áustria sabiam exatamente o que estavam fazendo. Esse tratado garantiu direitos às minorias dentro da Áustria, de modo que eslovenos, húngaros, italianos e outros que desejavam autonomia cultural e linguística, semelhante à de Quebec no Canadá, receberam essa garantia. Está muito, muito bem. E considerando o que aconteceu na Iugoslávia depois, pode-se argumentar que esse foi um exemplo bastante bem-sucedido. Pode-se dizer que há outros exemplos. A Suíça, em 1820, as potências europeias concordaram com a independência e neutralidade da Suíça, e isso perdurou com muito sucesso. Agora, a Suíça parece estar se alinhando um pouco com a OTAN, mas ainda assim, isso durou. Acho que, na década de 1880, a neutralidade e independência da Bélgica foram reconhecidas pelas potências relevantes como um Estado tampão. Portanto, há exemplos de garantias respaldadas pela possibilidade do uso da força, mas sem envolver desdobramentos militares. Não há tropas estrangeiras na Áustria, não há tropas estrangeiras na Suíça, não havia tropas estrangeiras na Bélgica. Então, por que essa discussão sobre garantias de segurança não está abordando as questões fundamentais que são: como impedir que os russos percebam uma ameaça vinda da Ucrânia e do Ocidente? Como impedir que o Ocidente perceba uma ameaça vinda da Rússia? Ambos os lados têm medos exagerados, obviamente. Os russos mostraram que estão dispostos a ir à guerra por esses medos. Os europeus mostraram não que irão à guerra, mas que estão dispostos a lutar até o último ucraniano em seu próprio interesse para enfraquecer e isolar a Rússia. Isso não funcionou. Estamos quase chegando ao último ucraniano. Enquanto falamos, a frente está desmoronando. As we speak, the front is crumbling. The Ukraine does not have the manpower to A Ucrânia não tem efetivo suficiente para continuar esta guerra. Recentemente, houve um suposto ataque hacker ao Ministério da Defesa ucraniano, que revelou documentos que parecem ser autênticos. Quero dizer, quando os vi pela primeira vez, pensei, é difícil de acreditar
mas eles documentam uma combinação de mortos em combate, desaparecidos em combate, deserções e deserções totais de 1,7 milhão de ucranianos nos últimos 3 anos e meio. Isso corrobora o que a maioria dos especialistas militares que analisaram a questão sem a propaganda ocidental, a propaganda ucraniana retransmitida e amplificada pelo Ocidente, tem dito que as perdas ucranianas superaram em muito as do lado russo. Os russos têm sido bastante cautelosos na forma como avançaram, por isso não foi um blitzkrieg. Tem sido lento. Frases como agressão não provocada, invasão em larga escala e assim por diante são propaganda. Então parece que estamos começando a ver alguns dos verdadeiros contornos dessa luta, e eles são muito, muito feios. Qualquer pessoa que realmente se importe com a Ucrânia deveria apoiar os 69% dos ucranianos que agora são favoráveis a um fim negociado para a guerra. A maioria, uma grande maioria, não quer continuar essa guerra. Podemos ter uma impressão falsa deles, porque seu desempenho no campo de batalha tem sido heróico. Os ucranianos demonstraram ser corajosos, inovadores e habilidosos na guerra, mas isso não é suficiente. Isso precisa chegar ao fim. Acho que o presidente Trump, a seu crédito, reconhece isso e vê como uma oportunidade. O problema dele é que está cercado de pessoas incompetentes que amplificam sua própria incompetência em vez de corrigi-la, que dizem a ele o que ele quer ouvir. E quando dizem algo que ele não quer ouvir, ele as demite ou as ignora. Vemos que o chefe da Agência de Inteligência de Defesa acabou de ser demitido por relatar que o ataque ao Irã não destruiu o programa nuclear iraniano. Na minha opinião, não é assim que se governa um país. Anteriormente, um dos chefes do Departamento de Trabalho foi demitido quando alguns desses dados do mercado de trabalho foram positivos. E então, pode-se dizer que basicamente Tulsi Gabbard, quando deu uma resposta politicamente incorreta, foi tratada de forma semelhante. A questão foi completamente ignorada. E agora você a vê fazendo todo tipo de coisa extravagante para tentar se reaproximar do grande homem na Casa Branca.